os motoristas param para fazer refeição, tomar um banho, descansar, os larápios aproveitam e furtam os caminhões. O caminhoneiro volta e... Cadê o meu veículo de trabalho? Cadê o caminhão? Tem mais. Depois eles cobram resgate. Eles entram em contato, arranjam um jeito, entram em contato com a vítima e cobram resgate para devolver o caminhão. As vítimas, gente, pagam o resgate, mas o caminhão não é devolvido. Balança a reportagem. Este homem, que prefere não se identificar, é uma das vítimas que caiu no golpe do caminhão. Depois de estacionar o veículo próximo à BR-116, em Canoas, e sair para almoçar, ele foi surpreendido. 5 minutos depois, quando eu voltei, o caminhão já tinha sido furtado. Aí corri em volta, chamei a brigada, chamei os adultinhos, já avisei a polícia rodoviária, porque como ele era um caminhão grande e fácil de identificar, achei que seria fácil correr atrás. O método utilizado pelos bandidos é simples e sem violência. Eles furtam os caminhões enquanto os motoristas fazem refeições em bares e restaurantes. Depois disso, eles procuram as vítimas e cobram resgate pela devolução do veículo. Mas isso não acontece. O caminhoneiro foi vítima 2 vezes. Sem procurar a polícia e com medo dos bandidos, ele aceitou pagar R$10.000 para ter o veículo de volta. Ligaram para minha residência e aí depois disso ele me informou tudo que tinha dentro do caminhão, documentos, papéis, o que tinha no baú. Eles queriam um resgate no valor de R$10.000 e eu disse para ele que eu não tinha o dinheiro. E aí ele me falou que ele me dava até o outro dia para mim conseguir o dinheiro, que ele me ligaria de novo. Conforme tinha sido combinado, onde eu largaria o dinheiro ia estar o caminhão. Eu deixei o dinheiro e estou aguardando até agora a ligação e nada. Ele fez cartazes com a foto do caminhão e espalhou por cidades da região metropolitana. O veículo não tinha seguro, por isso o desespero do caminhoneiro é ainda maior. Estamos praticamente desesperados, na esperança de conseguir ainda reencontrar o caminhão para conseguir tocar a vida adiante, porque como era a única fonte de renda, a gente não sabe mais o que vai fazer agora. O delegado de Canoas confirma a existência de uma quadrilha especializada no roubo de caminhões, mas ressalta que outros grupos é que fazem a extorsão. Esse tipo de criminoso, ele não está em poder do bem. Ele só tem as informações acerca do furto e do roubo. E aí a vítima acaba sendo vítima pela 2ª vez. Paga o resgate, paga aquela oferta e não recebe o bem. Se os criminosos mantiverem contato, procure imediatamente a polícia. Por quê? Em negociando com os criminosos, eles estão abastecendo o crime. O delegado falou tudo de Canoas, né? Falou tudo. Falou tudo mesmo. Fixa nessa imagem pra mim. Vamos fazer um serviço de utilidade pública aí, vai? Vamos tentar ajudar esse pobre caminhoneiro que não tinha seguro, acabou, além de perder o caminhão, deu, né? Deu de graça, deu de lambuja pra esses criminosos safados, sem vergonhas, vagabundos. Deu R$10.000. Tá aí, ó. Infelizmente não dá o que é. É um Mercedes? É um Mercedes. Caminhão baú. A cor é o quê? Cor parecida com os táxis aqui de Porto Alegre, tá? Se você por acaso sabe onde está o caminhão desse trabalhador, que é o pão dele era o caminhão. O ganha-pão dele era o caminhão. Ele vai fazer o que da vida agora? Se bem que o trabalhador se vira, né? Mas como é que pode? Isso, agora, esse caminhoneiro pode ter certeza que sempre pagou os impostos, pagou IPVA do veículo, só que quando precisou da segurança, não conseguiu. Quantos pedágios existem nesse estado, hein? Quantas rodovias, apesar de pedagiadas, não tem iluminação e você sabe que a escuridão é uma beleza para os bandidos agir. Os bandidos deitam e rolam em rodovias escuras, em pontos de parada, onde não há iluminação, não há sinalização sobre o risco de parar nesses locais, tá? Eu só vejo gente enriquecer, encher o rabo de dinheiro. Enquanto isso, esse trabalhador agora está acuado, não tem para onde correr. Não teve dinheiro para pagar o seguro. Aí eu poderia falácia. Mas ele poderia ter colocado um rastreador. Também é caro. Se pagam tantos impostos nesse país, porque o Detran
responsável aí pela fiscalização, se bem que quem arrecada é a Secretaria da Fazenda, porque o Detran não instala de forma gratuita, ou seja, de graça, o tal rastreador para esse povo. Cadê as autoridades? Pode buzinar aí, Luciano. Pode gastar a buzina. Tá na hora de alguém fazer alguma coisa. Esses caminhoneiros, quando eles não são furtados, eles são roubados. E quando eles estão na mão dos bandidos, muitos deles morrem. Quem é que vai amparar a família deles? Quem é? Eu ainda hoje, o bicho vai pegar. A troca de acusações agora está dentro